que as 7 cartas de Apocalipse têm a ver com os eventos dos fins dos tempos? Se você gosta de escatologia, eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, que vai ser demais. Olá pessoal, eu sou o pastor Gessé Oliveira, sou pastor, pregador por mais de 15 anos, professor. E eu vim aqui hoje com muita felicidade nesse nosso vídeo, pois estaremos tratando das 7 cartas de Apocalipse, que foi escrita e endereçada aos anjos da igreja. Então gostaria que você ficasse até o final comigo. Nós vamos introduzir, eu tenho certeza que vai ser de grande relevância para a sua vida. Porque eu preparei com muito amor e com muito carinho esse estudo dedicado a você que está aqui em nossa rede do YouTube. Pessoal, então desde já eu já quero pedir você, já se inscreva em nosso canal, já ative os sininhos para as notificações e já comente aqui embaixo aquilo que você achou. Pessoal, nós temos diversas maneiras de propagar o Evangelho de Jesus. Uma das maneiras que eu já propago, por mais de 15 anos, é pregando de igreja em igreja. Quando nós propagamos o Evangelho dessa forma, muitas pessoas são alcançadas. Mas nós somos limitados no número de pessoas. Exemplos, em um culto, tem culto que tem 50 pessoas, tem culto que tem 300, tem culto que tem 500. O máximo aí que a gente vai atingir é 700 a 1000 pessoas. Agora, aqui na rede social, não. O bom das redes sociais é isso. Por quê? Porque eu consigo atingir centenas de milhares e milhares e milhares de pessoas. Por isso a importância de você comentar, curtir e já salvar esse vídeo aqui, compartilhar, para que outras vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para você, o livro de Apocalipse. Quando nós falamos Apocalipse, tem gente que até arrepia. Tem gente que dá medo, tem gente que tem receio neste livro. Quando nós éramos pequenos, as pessoas falavam que nós nem poderíamos ler esse livro, porque tinham pessoas que ficavam doidas e loucas lendo esse livro. Sobretudo, na verdade, isso era uma falta de conhecimento das pessoas, com medo de nós lermos esse livro. A primeira coisa que nós temos que entender, para nós começarmos a compreendermos o livro de Apocalipse, é que nós só entendemos 5% daquilo que lemos na sua forma literária. Se você for pegar a Bíblia e começar a folhear essa Bíblia e ler o livro de Apocalipse, você vai entender só 5%. E por que 95% do entendimento fica sem fruto? Simplesmente pelo fato do livro de Apocalipse ser escrito com figuras, metáforas, símbolos. Então isso aí dificulta um pouco a nossa compreensão desse livro. É por isso que nós temos que ter ferramentas extras bíblicas para nós lermos e interpretarmos o livro de Apocalipse de uma maneira mais saudável. Primeira coisa, o nome Apocalipse, o que significa? Revelação, descortinar. O sentido original é como se estivesse arrancando o véu, tirando o véu. Então fala sobre revelação. E mais especificamente, revelação das coisas dos últimos dias. Então, sobre o nome você já sabe, quer dizer revelação. Quem é o autor do livro de Apocalipse? Pessoal, não resta nenhum tipo de dúvida. Todos os estudiosos, historiadores, eles indicam o apóstolo João, aquele apóstolo do amor, como o escritor do livro de Apocalipse. Então o seu autor, sem sombra de dúvida, é João. Sobre a data da escrita do livro, ele foi escrito em 95 depois de Cristo. E João estava em uma ilha chamada Patmos. João estava ali preso nessa ilha. E foi nessa ilha que Jesus Cristo se manifestou para João e revelou para João todas as coisas que aconteceram e as coisas que estão acontecendo em nossos dias de hoje. João estava na ilha de Patmos, preso, e de repente ele ouve uma voz que fala com ele. E essa voz ela tinha som, como um som de trombeta. E essa voz fala assim com João: João, tudo que você ouvir e ver, escreve nesse livro e envia às 7 igrejas da Ásia. E quando João ouve essa voz, que era como voz de trombeta, uma voz com volume menor, João vira para ver quem falava com ele. E quando ele vira, ele vê 7 castiçais de ouro, ou candelabro, ou candeeiro de ouro, e no meio desse candeeiro, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, com 7 estrelas nas mãos. Nós sabemos que o castiçal de ouro, lá no Antigo Testamento, ele era usado dentro do tabernáculo, ele foi usado por Moisés dentro do tabernáculo,
E o castiçal de ouro aqui fica muito claro que ele representa a igreja de Jesus Cristo. Então João vê esses 7 castiçais de ouro, vê o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro e vê em suas mãos 7 estrelas. E João não consegue entender a visão. João não sabe do que se trata aquela visão. Lá no final do capítulo 1, do versículo 20, para ser mais específico, Jesus ele vai revelar para João essa visão que ele teve. E Jesus diz assim: João, os 7 castiçais de ouro que você viu naquela visão representa as 7 igrejas da Ásia Menor. E as 7 estrelas que está na mão do Filho do Homem representa os 7 anjos daquela igreja. Então João começa a entender a visão. João ele passa a entender a visão. Está vendo como que o castiçal de ouro ele representa as 7 igrejas? Ele representa a igreja de Jesus Cristo. Então lá no Antigo Testamento, quando você vai ler, o apóstolo Paulo diz que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. E realmente é. Cada símbolo do tabernáculo, cada mobília do tabernáculo, cada utensílio do tabernáculo, ele aponta para algo. Então, nesse caso, o castiçal de ouro, ele aponta para a igreja de Jesus. Ele aponta para o povo de Deus. E Jesus estava no meio dos 7 castiçais de ouro, tá? E na sua mão 7 estrelas. E essas 7 estrelas, elas representam os 7 anjos que estão nessas 7 igrejas. Quando nós entrarmos no capítulo 2, que é a primeira igreja, a igreja de Éfeso, nós vamos falar sobre o significado tanto do castiçal como das 7 estrelas que está na mão do Filho do Homem, que está no meio dos 7 castiçais de ouro. Lembrando da visão que João teve, né, sobre os 7 castiçais de ouro, sobre o Filho do Homem que estava no meio dos 7 castiçais, com as 7 estrelas nas mãos, a visão que ele tem do Filho do Homem, ela é um pouco diferente do Cristo que estava na cruz do Calvário. O Cristo ressuscitado, em uma visão que João teve. Primeiro ele disse que a cabeça e o cabelo desse Filho do Homem eram brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Preste atenção na referência em como João vê o Cristo aqui. Primeiro, cabeça e cabelos brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés, eles eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol na sua força maior. Esse é o Cristo que se apresentou para João aqui no livro de Apocalipse, do capítulo 1. Aí ele diz assim: João, não temas, porque João temeu. Imagina a visão que ele teve do Cristo. Ele falou assim: ó, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que foi morto e hoje estou vivo para todo o sempre. Então, preste atenção nessas características que Cristo aparece para João aqui, porque é com essas características que Cristo vai se manifestar para cada uma das 7 igrejas. O nome delas são Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Elas estão na Ásia Menor, ali hoje na região da Turquia. Por que eu disse para você prestar atenção mais uma vez nesse fato de Cristo estar se manifestando dessa forma no capítulo 1? Então, cada uma das igrejas ele vai se manifestar de uma forma. Por quê? Porque ele quer falar com cada uma das igrejas em particular. Ele quer conversar com cada uma das igrejas em particular. Amém, queridos? Então, só para resumir aqui a nossa introdução para nós entendermos. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João. O nome Apocalipse quer dizer revelação, ou revelação das últimas coisas que vão acontecer, baseado em todo o livro de Apocalipse. 95 a.C. foi quando ele escreveu o livro de Apocalipse. João estava na ilha de Patmos quando Cristo apareceu para ele no meio de 7 castiçais de ouro e com 7 estrelas nas mãos. Esses 7 castiçais de ouro, no próximo vídeo nós vamos falar o que ele representa com mais detalhe e as 7 estrelas que estavam na mão de Cristo. Também no próximo vídeo nós vamos dizer com mais detalhes o que cada um deles representa e significa. Pessoal, nós já vamos ficando por aqui.
na quinta-feira eu já te aguardo aqui para o nosso próximo vídeo, onde nós iremos dar prosseguimento em cada uma das igrejas, né? E a próxima igreja aqui a ser destacada, que nós vamos falar sobre ela com um pouco mais de profundidade, é a igreja em Éfeso. Então você não pode perder o próximo vídeo. A igreja que perdeu o primeiro amor. O que é perder o primeiro amor? Você sabe o que é no seu contexto original? Se não, não deixe de assistir o próximo vídeo. Quero pedir você novamente, já se inscreva, comente, curte aqui esse vídeo e compartilha para mais pessoas, para que as pessoas possam ser edificadas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo vídeo.